Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, gente. Eu vou contar uma história aqui que eu estou providenciando nas próximas 24 horas, ou 48 horas. Eu oficiei o Tribunal de Contas do município de São Paulo para pedir esclarecimento sobre o voto de um conselheiro, Maurício Faria, que esse voto diz que o governo Dória, em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, concedeu aproximadamente 8 bilhões de reais de renúncia fiscal, o que foi seguido pelo seu sucessor, Bruno Covas. Bom, essa prodigalidade, né, em conceder incentivo fiscal é uma marca do João Dória. Bom, se aconteceu isso mesmo aqui na cidade de São Paulo, nós temos que processar o João Dória, né, rapidamente. Tem que ter um processo contra ele, porque é um crime de lesa pátria, né? Lesa cidade. Mas eu não estou falando disso ainda. Estou falando que essa prodigalidade dele de fazer concessão fiscal é que leva o João Dória a fazer o que ele está fazendo. Quer dizer, ele está, na verdade, se desfazendo de uma parte do Estado paulista. Por quê, gente? Porque foi a saída que ele encontrou para fazer o equilíbrio fiscal do Estado, sem mexer com as concessões aos seus amigos plutocratas, empresários, gente do dinheiro, sócios do LIDE. Nós temos 23 bilhões de reais de incentivo fiscal e o líder do governo aqui disse: aponta para mim de onde eu tiro o dinheiro. Aponta para mim de onde eu tiro o dinheiro. Será que ele acha que a gente não lê, não vê as coisas, né? Que a gente, né, chegou a insinuar que nós não sabíamos o que era ordinário, né? E tem a pachorra de falar uma coisa dessa para a gente. A metade desse incentivo fiscal já é muito. 40% já é muito. Mas 40% desse incentivo fiscal dá aproximadamente uns 10 bilhões que o governador diz que está faltando para cobrir o rombo em função da pandemia. Corta o incentivo fiscal, corta a renúncia fiscal absurda que o Estado de São Paulo tem, inclusive secreta. Só existe esse incentivo fiscal secreto no Estado de São Paulo porque, infelizmente, parte da justiça desse Estado é tucana. Infelizmente é assim. Todas as decisões são a favor do governo tucano. Isso é um escândalo. Nós temos uma justiça, nós temos incentivo fiscal secreto no Estado de São Paulo. Ninguém sabe o que é. E a justiça não permite que a gente consiga derrubar, né, derrubar o que impede a transparência nesse caso, né? A justiça estadual deveria ter vergonha de conestar com o governo do Estado, liderado pelo João Dória. Não vai acontecer o que aconteceu com o Itzel, porque, infelizmente ou felizmente, a justiça aqui não é carioca. No Estado do Rio de Janeiro, mal ou bem, a justiça hoje está meio solta. Aqui não, aqui ela é tucana, ela não é de direita, ela é tucana. Infelizmente, 70% das decisões dos juízes paulistas são a favor do governo, seja qual for, né? Isso é um absurdo. Então, eu quero começar dizendo que eu cortaria 40%. Eu cortaria 40% do incentivo fiscal do Estado e daria o dinheiro necessário. Não precisaria fazer essa proposta absurda que é desse projeto 529. Gente, o CDHU foi uma das maiores conquistas do Estado de São Paulo. Quem trabalha com habitação sabe o quanto importante foi o CDHU. Mas o CDHU deixou um passivo muito ruim para todos nós, que são, o doutor Jorge está me lembrando aqui, que são 500 mil unidades habitacionais irregulares, e que precisam ser regularizadas. Se o CDHU desaparece, você vai ter um problema jurídico grave para regularizar essas 500 mil unidades. E a situação dessas pessoas?
que estão com o mico na mão. Muitas dessas unidades habitacionais vão precisar de reformas. Vão precisar ser reformadas, porque elas estão deterioradas e nenhuma prefeitura decente regulariza um imóvel deteriorado. Inclusive em São Paulo, lá no Encosta Norte, que você conhece bem, eu tenho dialogado com o CDHU, eles têm dito que vão fazer, agora não estão falando mais, certo? Que vão fazer uma reforma para poder viabilizar a regularização, né? Regularização fundiária. 2, um órgão como o ITESP, que o Carlão Pignatari, apesar de ser interiorano, não conhece o ITESP. Não conhece, não conhece. Pelo que você falou aqui, você não conhece. Você não conhece o ITESP, porque o ITESP, ele ajuda na regularização fundiária de pequenos agricultores. E nós temos áreas muito grandes do estado de São Paulo, não há regularização fundiária, ou há. Nós temos 60 mil alqueires do Pontal do Paranapanema, 60 mil alqueires, que ainda estão em disputa, né? Foi lá que nasceram os velhos grileiros. Então, uma parte está na mão de fazendeiros que grilaram aquelas terras, e outra parte nas mãos de poceiros, ou até de gente que está lá, que foi implantado a partir de um projeto de regularização, de reforma agrária. O ITESP trabalha com isso. O ITESP trabalha com isso. Você pode ver que a região de Prudente é uma região que defende o ITESP, exatamente por isso. Eu ia dar um outro exemplo. A MTU. A MTU, no estado de São Paulo, ela transporta 1,5 milhão de passageiros. O déficit da MTU, no estado de São Paulo, é mais ou menos 1,5 milhão de passageiros. Ou seja, região de Campinas, região de Santos, região do ABC, região de Osasco, região de Campinas. Imediatamente nós temos um déficit de pelo menos 1,5 milhão a 2 milhões de passageiros para serem transportados. E querem acabar, quero dizer o seguinte, eu conheço a Artesp. A Artesp talvez seja a agência reguladora mais incapaz, mais ineficiente que alguém pôs na face da terra no estado de São Paulo. Vai passar a MTU para a Artesp, é para acabar com a MTU. É para deixar as empresas tocarem do jeito que elas querem tocar e sem uma entidade reguladora, né, gerenciadora, no caso não reguladora, que é a MTU. Então o estado de São Paulo está sendo desmontado sem critério, absolutamente sem critério. Eu acho que é mais um movimento de caráter ideológico. Existem outras formas de resolver esse problema, mas o João Dória está fazendo um movimento de caráter ideológico para mostrar para o empresariado, para a burguesia paulista e brasileira, de que ele é capaz de desconstituir o Estado melhor que ninguém. É isso, melhor que ninguém, né? Ele quer mostrar que ele é mais neoliberal que os neoliberais. Ou, como o líder do governo acabou de dizer aqui, enterrando definitivamente o PSDB. Hoje, o líder Carlos Pignatari, com todo respeito, enterrou definitivamente o que sobrava do PSDB. Ele disse, nós defendemos o Estado mínimo, né? Isto era uma heresia até recentemente dentro do PSDB. Carlão enterrou o PSDB aqui. Quer dizer, quem fica no PSDB hoje está ficando num outro partido e não mais no PSDB, que foi fundado pelo Covas, pelo Fernando Henrique Cardoso e todos os outros. O João Dória, na verdade, desconstitui o seu partido neste projeto. Desconstitui o PSDB, o velho PSDB está desconstituído nesse projeto. Porque é o projeto do Estado mínimo, né? De quebrar, de desconstituir o Estado. A FURP, que ele disse aqui que a FURP está mais cara, que fechando a FURP vai dar para comprar mais remédio. Sabe por quê, gente? Porque o gerenciamento da FURP foi feito da maneira incompetente, como é normal no caso dos governos tucanos, que fazem isso, gerenciam de forma incompetente, para quê? Para poder privatizar. Se tivesse gerenciado a FURP de maneira competente, ela teria condições de fornecer remédio e de dar uma garantia, não é só fornecer remédio mais barato, é de dar uma garantia de que esse remédio vai existir de qualquer jeito, em qualquer momento, né?
Então são essas coisas que eu gostaria de falar sobre o projeto. Poderia citar aqui o Oncocentro, que foi falado aqui por várias pessoas também. Não tem a mínima necessidade. Para quê? Para quê? É para mostrar que ele é o campeão da privatização, que ele é o campeão do Estado mínimo, para ser elogiado no editorial do Estado de São Paulo, né? Para ser elogiado pelos conservadores. Ele faz essa opção ideológica, enterra o seu partido, né? Enterra o seu partido, sem pestanejar. Sem pestanejar. Nós temos que ver que na área da saúde, este governo vacilou do começo ao fim. Começou num primeiro momento, vocês se lembram, fazendo uma defesa do isolamento, na minha opinião, correta. Depois ele foi cedendo, como ele é muito politiqueiro, como ele só pensa em política, ele não pensa em administração, ele foi cedendo, e depois ficou como os outros. E nós temos no estado de São Paulo uma pandemia ainda incontrolada, né? Ainda incontrolada, com mais de 30 mil mortos, que pode ampliar, até a vacina ficar pronta, que ele demagogicamente diz que vai ficar pronto em novembro, né? Demagogicamente fala que vai ficar pronto em novembro, e o Dimas Covas diz na hora que não vai ser assim, falou o contrário. Eu vi ele ontem da entrevista na Globo, falando o contrário, não vai ficar pronto, né? Então, demagogicamente ele faz isso, nós vivemos uma pandemia ainda incontrolada. E nós temos pelo menos 300 mil cirurgias eletivas ou de alta complexidade paradas em São Paulo, que não foram feitas por causa da pandemia. E o governo não tem nenhuma forma de responder isso. Nenhuma forma de responder isso. As 300 mil cirurgias que o estado de São Paulo está devendo para o povo de São Paulo. Cadê? Cadê essas cirurgias? Não vão acontecer, infelizmente. Não existe proposta, não existe plano de contingência, não existe absolutamente nada. Por isso eu peço, senhores deputados, que nós rejeitemos de cima embaixo, de cabo a rabo, esse projeto. Muito obrigado.